A presidência coloca em discussão o projeto de lei número 2/2022, de autoria do vereador professor Giovanni Prando, que proíbe a comercialização, o armazenamento, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeitos sonoros, ruidosos, no município de Santa Teresa. Presidente, só reforçando como eu coloquei na tribuna, quero agradecer a presença da Marisa e da Luziane que estavam aqui conosco, diante da temática. É uma temática que visa a proibição apenas dos fogos com estupim, ou seja, com ruídos, que traz malefícios auditivos, principalmente às crianças autistas, aos animais domésticos, animais de rua, aos idosos, enfim. Uma lei que já existe em outras cidades, uma lei que já virou lei estadual no final do ano passado e que tem todo um cuidado com a saúde humana e animal. E que também não traz prejuízo quando se fala no sentido de fogos, Toda a questão dos festejos, eles podem acontecer e o mercado já oferece alternativas de fogos de vistas, que a gente chama, ou seja, fogos que não têm ruídos. Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar meu colega vereador Giovanni pelo projeto de lei, que com muita sensibilidade pensa nessa população que precisa de uma atenção especial, que é muito bem assistido pela pestalose, que são os autistas. Hoje o senhor presidente estava com pressa para acabar a sessão e eu acabei não podendo usar minha fala para explanar um pouco do meu projeto de lei, mas quando ele for colocado em votação, eu vou ter oportunidade de falar sobre esse projeto de lei, mais um pensado também para a população autista. Tá? Mas parabenizo você, Giovanni, terá todo o meu apoio, porque, de fato, só quem tem uma pessoa que tem essa certa sensibilidade é que sabe o sofrimento que é. Eu tive o meu filho, na época de bebê, ele sofria muito também, ele se assustava, então, quando ouvia muitos fogos de artifícios, ele chorava, era incontrolável, enquanto não cessa, não para, e aí se você pega uma pessoa que tem uma crise, às vezes a crise até se prolonga, em relação a todo esse transtorno que causa. Parece que é uma coisa simples para nós que somos normais, para a gente que não tem essa sensibilidade mais apurada, mas é um olhar muito atento. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo seu projeto. Só justificar aqui que eu não estou com pressa não, vereadora. Eu posso ficar aqui a noite toda, não tenho outro compromisso. Eu chamei 2 vezes, aí ninguém se manifestou, eu dei sequência. Agora, o que não dá para me ficar aqui é chamar 2 vezes, ficar esperando quem vai levantar, quem não vai. Eu chamei 2 vezes, não levantou, eu segui, mas não tenho pressa não. A presidência coloca em votação nominal o projeto de lei número 2/2022. Dequinha. Piero, agora vai abrir votação. Esse é um projeto, igual eu falo, cara. Uma coisa aqui. Olha, é um custo você aprovar um projeto de lei. Vai gerar hora, homem de trabalho, hora, Câmara de Vereadores com os vereadores na ativa. Aí vai para o executivo, vai passar pelo advogado para dar parecer, vai passar pelo prefeito, vai tirar o tempo dele, então vai gastar uma energia, um tempo de várias pessoas. Sendo que é uma lei estadual que já está vigente desde o final do ano passado. Então, assim, é mais do mesmo. O que precisa Vamos aproveitar a mesma lei, né? Então, assim, cara, é isso que eu falo, a gente tem que ser mais propositivo e aonde realmente está descoberto. Fazer uma lei que já existe, cara. Reinventando a roda. O que me preocupa, ó, tem isso, reinventar a roda, tempo, essa energia, mas o que me preocupa mais, Gregório, é a efetividade. Vai dar certo. Será que o morro vai parar de soltar fogos quando chegar a droga? Não vai ter o barulho do fogo, será?
E os outros barulhos? E os outros barulhos? Tereza, o pessoal passa de caminhão, buzinando, de madrugada. Agora, e esse barulho? Ladrão da moto. Som alto. Então, presidente, a lei tem que ser pro barulho. Porque já existe a lei. Como já existe a lei, eu vou até votar favorável, porque eu também, bicho, com esse negócio de fogos aí na orelha da gente o dia todo, eu sei que tem as festas juninas e tudo, a gente conversou, mas para as crianças, para os animais também é meio complicado. Então eu vou votar com o projeto, entendeu? Mas deixando que precisa ter a norma. É isso que nós estamos precisando, de como vai penalizar as pessoas que soltam os fogos. Porque a lei já existe. Se fazer uma lei municipal ou não fazer, já existe a do Estado. Eu voto favorável, presidente. Espera aí um pouquinho. Então, já que o Dequinha voltou à discussão do projeto, se algum outro vereador quiser, também pode se discutir o projeto. Que era só o voto, mas o Dequinha discutiu, então vamos... Então, só duas coisas. Primeiro, num artigo, o que cabe a gente, porque a gente sabe que a lei orgânica, né, nos limita a uma série de situações de que o executivo tem que fazer, mas se fala aqui dos valores, está dentro da lei, e só está entrando agora, Dequinha, para votar, porque ficou preso um ano aqui. Então, eu entrei com um projeto de lei em fevereiro de 2022. A lei estadual, ela foi aprovada em dezembro de 22. Então, passou do tempo, não foi por culpa da minha colocação do projeto de lei. Só para deixar isso bem claro, não é que eu estou fazendo uma coisa que já existe, não. Quando eu botei o projeto de lei na Câmara, mas aí já não sai da minha orçada de quando foi botado para votar o projeto. Presidente, todo projeto polêmico precisa realmente discutir. Mas o teor da polêmica seria apenas em relação à manifestação cultural que eu vejo. A grandeza e a riqueza e a necessidade da matéria está realmente nessas duas concepções, principalmente em relação ao autismo, que é um tema mais do que relevante, e na questão animal. Dentro desse projeto, professor Giovanni, eu gostaria até de elencar, já que o vereador Dequinha colocou muitas vezes a lacuna da execução, a lacuna do poder executivo em relação à existência da matéria de qualquer lei. Eu costumo dizer que sempre quando um país tem a riqueza em leis, é porque nós temos uma pobreza, uma deficiência muito grande na visão cultural das pessoas diante daquele fato, diante daquela situação, diante daquele tema. Quanto mais leis nós temos, significa que é porque o brasileiro ele não é obediente à existência de um comportamento. Um deles é ter bom senso quando você for soltar um fogo de artifício, sabendo que muitas vezes o vizinho é autista, ou que tem um animal preso ali, doméstico, e que possa causar transtornos, porque nós já sabemos que isso tem causado. Hora e meia eu vejo alguém no Facebook colocando lá, procurando o animal, porque fugiu, que ficou assustado diante do fogo de artifício. Isso pensando mais num caráter de sede. E no interior, ao mesmo tempo, nós temos as comunidades que se manifestam culturalmente com fogos de artifício, dada a vista aí os festejos, etc. e tal. Então, imaginemos a aprovação dessa lei. Cabe, ao meu ver, uma possível emenda, apesar do período do pedido para análise da vista. Nós entramos aqui, inclusive o professor Giovanni lembra disso, na indicação 31 de 2021, sobre uma indicação que fizemos sobre a causa animal, lá atrás. A pergunta é, de lá para cá, o que foi feito pela municipalidade em relação àquele tema específico?
Presidente, eu estou falando do projeto, só pegando um gancho para narrar exatamente quando falta lacuna. A lei existe, mas falta o mecanismo que impõe àquela lei um fato. A fiscalização. Caso haja denúncia, por exemplo, se você está lá mora num determinado bairro, e o vizinho faz o uso desse fogo de artifício, faltando do bom senso, ele está amparado para a lei. Nós temos então, obviamente, como já foi dito, a lei estadual e agora uma lei municipal para reforçar. A questão é, os órgãos responsáveis, desde a denúncia, a apuração, ou a fiscalização da prefeitura, enfim, esse processo de conscientização não pode ser ignorado e deve ser colocado para que a população entenda a importância. Independente, professor, eu estou falando ele sendo votado ou vetado. Se for votado, é mais uma lei. O de bom senso vai cumprir? O que não tem bom senso vai cumprir? Os órgãos que vão fiscalizar a existência desses atos, que são inúmeros, como é que a gente vai apurar isso? Caso for impedido, como fica mais um mecanismo que poderia apoiar aquela família que tem uma pessoa autista e que Marisa está aqui, pode falar com mais propriedade, uma questão riquíssima a ser analisada, né? É uma questão séria, porque nós estamos lidando com vidas humanas e com deficiências que está muito além da nossa própria, muitas vezes, habilidade. Nós temos aqui a representação de uma entidade que faz com maestria, que conhece, que lida com essas crianças e jovens todos os dias e sabe dessa necessidade. Então, essa discussão, ela tem que ser trazida. Se esse projeto vai sofrer uma possibilidade de uma emenda, uma adaptação ou uma necessidade de inserir, é uma reflexão que fica, para que seja uma possível denúncia futura ser apurada com eficiência, e não mais uma lei a ser contemplada, mas, na verdade, a falta do bom senso vai prevalecer, sem ameaçar ao mesmo tempo. Se a lei fosse de barulho, Gregório, né? Isso o cara, boa situação, aí o cidadão vai lá e está soltando fogos. A aprovação ou não. Chega a polícia, né? Está soltando fogos. Então, primeiro, está enquadrado em duas leis. A de barulho do município e a de fogos estadual. Não é muito melhor? Você chega lá e fala, não, você está aqui na lei municipal. Muito fazer isso aí. E na estadual, mas... Sem maldade, né? Cara, eu vejo que as ruas, em péssimas condições, causam mais barulho, os carros passando, do que os fogos, que é uma vez ou nunca que a gente ouve, entendeu? Eu acho que as motos desreguladas, cadron, irregularmente, que já é proibido, causa mais transtorno que os fogos que são eventuais. Então, assim... Melhor. Esse aspecto que você tocou é muito importante. Advogados que estiverem assistindo, me corrigem se eu estiver errado, mas barulho repetitivo, né? É o carro toda noite passar aquele caminhão naquele horário, buzinando, o barulho da trepidação, barulho repetitivo. Também existe uma lei nacional, federal, proíbe essa questão, porque ela causa um estresse no ser humano, não é só no animal não, no ser humano, que é proibido por lei, esse barulho repetitivo. Nós sabemos que não tem fiscalização. Eu morava aqui no centro, em cima na frente da rodoviária. A janela tremia. O cidadão teresense, ele está suscetível aí vários estresses, barulho, não só o fogo, como você falou, uma coisa assim, esporádica, numa data, num jogo, é aquele barulho todo dia, do cotidiano, que estressa aqui. Vai perguntar isso para a população, para a pessoa de idade, para ela te responder, não que é pior. Ser uma criança autista,